Boa noite, irmãos. Boa noite com muita alegria. Que a paz de Deus esteja com cada um de nós esta noite. Irmãos, como todos sabemos, neste mês de maio comemora-se o mês da família. E a Igreja Batista Central de Rocha Sobrinho, do pastor Cláudio Nunes Pereira, estará dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, convidando a irmã Neuzi, que estará trazendo uma mensagem e uma oração para todas as famílias. Boa noite, irmãos. Estamos entrando em maio, mês da família. Vamos falar da família, projeto do dom de Deus. Em 1 Timóteo 3,5 diz: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Para sermos tão bons quanto Ele nos quer. E assim mostrar o seu amor, pois a família é do Senhor. Seja o primeiro a juntar a família para orar e ler a Bíblia, pois no lar é que temos o privilégio de edificar a fé de nossos filhos. A família que ora e pratica a palavra juntas será muito mais difícil de ser vencida. Às vezes a família está fora de ordem, ninguém sabe quem é quem, e é preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade. Os filhos ora obedecem ao pai, ora obedecem à mãe e depois não obedecem nenhum dos dois. E é preciso haver união. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Assim diz em Marcos 3:24. A presença de Deus como a base no seio da família é de real importância, porque não se pode haver uma felicidade duradoura sem uma ajuda constante de Deus. A família é uma das boas dádivas de Deus. A vida familiar pode e deve ser como um paraíso na terra. Deus já fez assim e é possível. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim diz em Efésios 2:19. Que a sua casa seja uma casa de bênção, que sua casa seja um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde haja amor, saúde, vida e paz. Senhor Deus, Pai amado, Pai querida, graças te dou, Senhor, na sua presença, Senhor. Quero pedir, Senhor, a sua bênção para todas as famílias, Pai, que nesse momento são tão precisadas de ti, Senhor. Nos guarde, nos proteja, Senhor. Sabemos que somos pequeninos perto de ti, mas só temos a ti, Senhor, para recorrer a nosso socorro, Pai. Guarde a todas as famílias, Senhor, que nesse momento sofrem, Senhor, suas perdas, Pai, por essa assolação do mundo, que está acontecendo no mundo, Pai. Nos guarde, Senhor. Aqueles que estejam tendo que ter que trabalhar, Senhor, os guarde. Abençoe os seus filhos que estão na sua casa, mas falando contigo, Pai. Orando contigo, Senhor, e ajudando aqueles que estão precisando de ti, Pai. Nos guarde sempre, Senhor. É pela família e com a família que somos precisando sempre de ti, Pai. Nos guarde sempre, nos proteja, nos dê luz, nos leve pelo caminho certo, Senhor, nesse momento, Senhor, que estamos longe da igreja, estamos nos unindo em frente a uma tela, mas juntos contigo, Senhor, orando e te agradecendo por todas as bênçãos a nós dedicadas, Senhor. É nesse momento que eu agradeço em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nos salva, nos defende e leva nossas orações até ti, porque só com Ele, por Ele, podemos estar junto a ti, Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a ti e a sua família. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, sabem do que Deus precisa? De um coração que crê. Sabe do que nós precisamos? Precisamos crer que todo talento, toda força e capacitação vem de Deus. Nós somos apenas o instrumento. Não devemos limitar os nossos voos por insegurança, por medo, por achar que não merecemos ou que não vamos aguentar. Devemos encarar de frente os planos maravilhosos que Deus preparou para nossas vidas. Em Romanos 8:28, a palavra nos diz:
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Neste momento, estaremos louvando o hino 366 do cantor cristão Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei na redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Às vezes, irmãos, vivemos uma vida que não é a vida que Deus preparou para nós, uma vida por caminhos errados. E, apesar de ser cheia de alegrias momentâneas e com consequências desse caminho, trazem tanta dor, tanto sofrimento, que não compensa se arriscar por tão pouco, por uma felicidade que só vai durar algumas horas, ou quem sabe, até menos. Quando essa felicidade acaba, a vida se torna vazia, sem sentido. Por isso, coloque sua vida nas mãos de Deus, entregue seu coração verdadeiramente a Ele, e aos poucos Ele vai cuidando de você, da sua dor e da sua angústia. Em Jeremias 29:11, a palavra nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança
e um futuro. Nesse momento eu convido a igreja para estarmos louvando o hino 314 do cantor cristão Estou Seguro. Irmãos, será que existe maneira melhor de alegrar o dia do que com a palavra de Deus? Através da Bíblia, descobrimos que temos razão para crer em Deus e ter esperança para o futuro. Ele é o Deus maravilhoso, que transforma até os dias mais escuros em luz. Deixe a palavra de Deus renovar sua fé e esperança hoje. Em 1 Pedro, de 1 Pedro 1, 8 e 9, a palavra nos diz: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Nesse momento, eu convido a irmã Cláudia, que vai nos trazer uma mensagem musical, e após a mensagem, a irmã Rosemary estará orando, passando a palavra para o pastor Cláudio, que irá apresentar o pregador desta noite. Estou ao pé da cruz, sabendo que pequei, e o que me faz sofrer é saber que ali era o meu lugar e que ainda estou ao pé da cruz. Que dor, Jesus,
Jesus sentiu, maior no coração, e ao mundo que o negou, perdoou e fez entender que a gente errava sem querer. E ao pé da cruz estou vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E o sangue carmesim ligou Jesus a mim. Senti meu coração arder quando eu ouvi a voz de quem está em meu lugar. E ao pé da cruz estou vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E em troca desse grande amor, eu me declaro seu. E a cada dia, se preciso for, eu morrerei. E ao pé da cruz estou. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. Oremos. Querido eterno Deus, Deus gracioso, Deus bendito, glorioso Deus, de infinita bondade e misericórdia, gratos somos a Ti por tudo que já foi feito até agora, nosso Deus. Os hinos cantados, louvores, nosso Deus, a Tua palavra que foi lida, nosso Deus, tudo foi feito para a honra e glória do Teu santo nome, nosso Deus. Queremos Te pedir por cada família da nossa igreja, nosso Deus, com os membros dessas famílias que ainda não Te aceitaram como único Salvador, que possam vir Te aceitá-lo, Senhor. Nosso Deus, agora queremos entregar o mensageiro desta noite em Tuas mãos, nosso Deus, que tudo que ele for falar, que seja vindo de Ti, nosso Deus, que venha de encontro às nossas necessidades, que Tu possa estar falando aos nossos corações através do pregador, nosso Deus. É o que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Boa noite a todos que acompanham o culto desta noite. Quero desejar a cada irmão, cada família que está conosco servindo ao Senhor, as mais copiosas bênçãos de Deus nesse início do mês de maio, mês celebrado a família. Eu quero agradecer a Deus por você, querido irmão, querida irmã, que faz parte desta
igreja, das famílias da igreja, que tem sido bênção de Deus para a vida da igreja nesse tempo que estamos vivendo de afastamento. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer o irmão Jair, que é o dirigente do culto desta noite. Dizer ao irmão Jair que temos orado pela sua família, para que, ao tempo de Deus, ele possa ver a sua família e possa dizer, como disse Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não só ao irmão Jair, mas todas as famílias da igreja que ainda têm no seio da família pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda não tiveram uma experiência real com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quero desejar a todos quantos estão ouvindo, acompanhando o culto desta noite, momentos felizes, momentos abençoados na presença do Senhor. Eu quero agradecer a Deus também pela melhora do irmão Alessandro, que foi acometido desta Covid-19, mas Deus tem cuidado dele, Deus tem assistido o irmão, Deus tem sido presente nos momentos da vida do irmão e também da família. E nós vamos aproveitar a oportunidade desta noite para agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso socorro, bem presente na angústia, diz o salmista. Eu quero convidar você a orar o Senhor nesse instante. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite na Tua presença, por mais este culto, Senhor Deus, que nós tributamos ao Senhor, Senhor das nossas vidas. Queremos, ó Pai, nesse instante, te rogar em que o Senhor esteja visitando cada membro da igreja, Senhor Deus, nos seus lares. Ó Pai, alguns não estão bem de saúde, Senhor, mas, Pai querido, vivendo na Tua presença, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma destas pessoas, ó Pai, que nós sabemos em que muitas vezes não estão vivendo, Senhor Deus, a plenitude da sua saúde. Mas o Senhor tem cuidado delas. Eu quero te pedir, ó Deus, mais uma vez, pelo Alessandro, como já mencionei, Pai querido, cuide do teu servo, Senhor Deus. Restaure a saúde dele, Senhor, para que ele possa voltar às atividades da igreja, em que tanto gosta de fazer, e também a sua vida profissional, Senhor, que é tão útil, Pai querido, para resgatar vidas, ó Deus, saúde, Senhor Deus, daqueles que necessitam, Senhor. Cuide, Senhor Deus, do teu servo. Cuide, Senhor Deus, da sua família, para que eles tenham tranquilidade e possa, nesta dependência do Senhor, eles possam continuar, ó Deus, te honrando, Pai querido, te glorificando, Senhor, nesse tempo de pandemia. Queremos te pedir pelo teu servo, Pai querido, que vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Ó Senhor, cuide dele. Mas nós queremos colocar também diante do Senhor as nossas crianças, ó Deus, aquelas que tantas vezes nós reunimos e oramos ali no templo junto com elas, Senhor. E agora estamos impedidos, ó Pai, desta presença conosco, mas onde estiver nesse instante, ó Deus, com seus pais, com seus avós, ó Senhor, em que o Senhor esteja cobrindo essas vidas com a Tua misericórdia, com a Tua graça, para que breve, Senhor Deus, ao retornarmos o templo, ó Pai, tenhamos conosco para a nossa alegria e para a alegria de Jesus.
Abençoa o teu servo, o diácono Ismael. Usa, ó Deus, nesta noite, para que a fala do teu servo seja a fala que venha do teu coração para os nossos corações. Ó Deus, cuide do coração do teu servo, cuide, ó Deus, da mente do teu servo, para que ele tão somente fale aquilo, ó Deus, que é para louvor e glória do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Deus. Nos abençoe mais uma vez. É a oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Diácono Ismael, com a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite, minha igreja. Nós vamos continuar orando neste tempo difícil que estamos atravessando, orando uns pelos outros, para que o nosso Deus, né, nos capacite a atravessar, irmãos, esta pandemia tão falada pelo mundo inteiro. Vamos orar também ao nosso Deus, para que Ele abrevie essa quarentena e volte a nos conceder a graça de estarmos juntos, cultuando assim o santo nome do nosso Deus, pois já por um bom tempo estamos distantes uns dos outros e eu confesso, já estou com saudade dos irmãos, de ver os irmãos, de estar junto, conversarmos, cantarmos junto, adorando assim ao nosso Deus. Agradeço ao pastor Cláudio por mais esta oportunidade que me concede de transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem que fala de Deus para os nossos corações. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao versículo 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 23. O versículo 33, digo, vamos ler a palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em seguida, e seguindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muito distante, a distância de um estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos o viram e, o vendo, abandonaram, e andando, diziam que era um fantasma que estava sobre as águas. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir,
gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cresceu o forte vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, né, em nossos corações esta palavra é tão boa, tão oportuna, palavra de Deus para os nossos corações, que declara umas verdades as quais estamos vivendo, algumas delas, né? E nós vamos continuar, irmãos, falando esta palavra que toca, que penetra em nossos corações, que nos ajuda a vencer os dias maus, os dias difíceis que estamos vivendo, falando sobre os cuidados de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, neste tempo difícil para com a igreja. No texto de Mateus, né, que lemos, Mateus explica a pressa de Jesus em despedir a multidão. Jesus tinha pressa, nós vemos no início dessa leitura. Despedindo assim a multidão, Jesus manda que seus discípulos vá embora imediatamente, pegue o barco e saia daquele lugar. Não sabemos explicar nesse texto o porquê que Jesus fez isso, mas podemos verificar na palavra de Deus, lá em João capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito que a multidão provocou uma revolta popular, querendo colocar Jesus como rei de Israel, rei dos judeus. E não era essa a atitude de Jesus, não era esse o propósito de Jesus. Jesus, como sabemos, tinha um outro propósito. Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para esse momento. Jesus também sabia que uma tempestade se aproximava e era um bom momento para eles aprender um pouco e ter mais experiências da vida. Algo novo, nós podemos verificar que Jesus estava querendo ensiná-los naquele momento da igreja, quando a igreja estava começando e Jesus estava treinando aquele grupo de irmãos para sucedê-lo num período bem próximo, como nós conhecemos a história. A tempestade pode ser um estímulo para nós quando atravessamos as tempestades da vida. Em alguma ocasião, elas vêm por causa da nossa desobediência a Deus. Ora, veja o exemplo de Jonas, né? As tempestades, irmãos, da vida servem para revelar o caráter do crente, fiel, servo de Deus,
nas piores, né, ocasiões da sua vida. As tempestades nos dá sempre a oportunidade de servir a Deus e ao nosso próximo e dar testemunho de que Jesus Cristo é Senhor para a glória do nosso Deus. E podemos contar com várias certezas que vêm da parte de Deus, através de Jesus, para nos ajudar em nossa caminhada diante das tempestades que surgem em nossa vida. Primeira certeza, Ele nos trouxe até aqui. Para nós e para os discípulos de Cristo daqueles dias, sabemos que as tempestades vêm quando é da vontade de Deus. Não é da vontade do homem, mesmo que o homem seja o pivô da tempestade, ela só vem na hora que Deus quer, na hora que Deus determina, é que chega a tempestade. Jesus sabia que uma tempestade estava para acontecer. Jesus também sabia que os discípulos estavam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus, do que fora da tempestade, pisando em terra firme e contra a vontade de Deus. Jesus sabia que em Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, as coisas seriam bem asseguradas e para eles, com certeza, a vitória seria certa se ele estivesse dentro da vontade de Deus. Principalmente pela palavra de Deus que nos ajuda a compreender, né, dois tipos de tempestade. Tempestade, as que vêm para a correção de Deus, e a tempestade que vem para aperfeiçoar, para nos ensinar e nos ajudar a crescer em nossa vida cristã. O exemplo de Jonas é a tempestade corretiva. Jonas enfrentou a tempestade porque desobedeceu ao nosso Deus. Nesta tempestade que nós lemos que Jesus andou por sobre o mar, Deus, através de Jesus, estava possibilitando claramente, né, o crescimento dos discípulos, seja qual for a tempestade, né, devemos lembrar que o nosso Deus é que está no comando dela. Por isso que sempre, irmãos, em qualquer momento de nossa vida, quando mergulhamos em uma tempestade, com certeza, o nosso Deus está no comando e sabe exatamente aonde vamos chegar. A segunda certeza, Ele está intercedendo por nós. Nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo aqui na terra, estamos vivendo neste momento, neste presente momento, dias de incertezas. Vemos que as autoridades não se entendem com relação ao vírus, vemos que a medicina não encontra solução, e neste meio, né, entre as autoridades e entre a medicina, está nós.
para aqueles que não têm a visão de Deus, para aqueles que não têm a segurança em Deus, eu posso pensar, irmãos, neste momento, não com um conhecimento profundo de causa, pois me converti muito infante, com meus 19 anos, mas eu posso pensar, analisar o quanto estão apreensivos, sofrendo, inseguros, porque o momento que estamos vivendo está trazendo essa insegurança. A situação dos discípulos, vivendo naquele momento em um mar de incerteza, não era diferente. A nossa é diferente porque é uma tempestade mais prolongada. E aos discípulos foi uma tempestade que durou pouco, mas que trouxe para eles uma grande preocupação. Jesus declara em Mateus 28, 20, estou convosco todos os dias. Esta é a expressão baseada no texto, de Mateus. Nós vemos que Jesus estava vendo os discípulos, e sabia da situação de cada um deles naquele momento. Marcos 6:48, vendo que se fatigavam e remava muito, porque o vento lhe era contrário. Então Jesus, de longe, estava observando tudo. Assim, irmãos, como a nós, Jesus está no momento observando tudo que está acontecendo com as nossas vidas, com a minha vida, a vida da minha família, com a vida dos irmãos, da família dos irmãos. Jesus está observando tudo, conforme estava observando assim os discípulos. Assim como esse mesmo olhar, Jesus nos vê hoje e sabe exatamente das nossas necessidades. Ele sente o fardo que estamos carregando e tudo que estamos passando e intercede e se importa por cada um de nós. Para nós, irmãos, o que vale é ficar firme, aguardando a resposta que com certeza virá, aguardando os esclarecimentos. No momento, não sabemos nada o que está acontecendo, só estamos passando pela tempestade. Mas Jesus sabe de tudo e depois nós iremos saber também. Terceira certeza, ele virá até nós. Muitas vezes temos a impressão de que Deus nos abandonou, juntamente, naquele momento que é mais difícil da nossa vida. Nós, às vezes, nos sentimos assim, sem o consolo necessário, sem o atendimento necessário, sem o cuidado necessário. Jesus sempre vem ao nosso encontro, irmão, durante as tempestades da vida. Isaías 43, versículo 2, temos um conforto, lá do Velho Testamento, que nos anima a prosseguir. Jesus sabe exatamente qual o momento que mais precisamos dele na nossa trajetória de vida. No texto lido, temos esperança, de que o barco iria pousar, ou que seja, chegar a um bom lugar. E isso aconteceu. Na nossa vida também, que é como seja um barco,
que estamos nele, navegando também pelo mar bravio, nós devemos ter também em nós esta convicção de que Jesus também está nos vendo, né, de longe, está nos acompanhando à distância e Ele, com certeza, no momento certo, na hora certa, irá nos acudir, conforme acudiu esse grupo de irmãos naquele passado tão longe. É estranho que os discípulos não reconhecessem Jesus. Estranha isso. Jesus é tão já patente no meio deles, tão presente no meio deles, e eles não reconheceram Jesus. Há momentos na vida que também ficamos tão distraídos, pensamos em tudo, buscamos solução em tudo, né? Buscamos amparo em todos, menos em Jesus. Eu já passei por isso na vida, em algumas ocasiões, mas quando a gente se volta para Jesus, quando a gente atenta para Jesus, com certeza, irmãos, Ele tem cuidado de nós. Se estivermos esperando com fé, imediatamente, né, Jesus nos socorre. Os discípulos, por exemplo, se estivesse esperando com fé, Jesus teria chegado, né, mais rápido. O Salvador do mundo compara a situação, né, Jesus, o nosso Salvador, compara a situação daqueles discípulos como uma situação estranha, quando o confundido com um fantasma. Ora só, irmãos, nós aqui, né, no momento que estamos vivendo, se tivéssemos uma visão de Jesus e o considerasse ele um fantasma, quando ele estava vindo para nos socorrer, o resultado do medo e a ausência da fé faz isso em nossas vidas. Devemos ter muito cuidado, né? Quando temos fé e ao mesmo tempo temos uma sombra de medo, com certeza, irmãos, isso não dá certo. Fé e medo, elas não se misturam, elas não têm, né, o sucesso almejado por aqueles que assim vivem nesse meio. O coração, né, a ação do coração, a resposta do coração não se mede pelo medo, e sim pela fé em Jesus, pois com medo a gente não tem a resposta de Deus na pessoa de Jesus para as nossas inquietações. Quarta, certeza, Ele nos ajudará a crescer, né, na vida. O propósito, né, de Jesus é nos ajudar no crescimento. Nossa vida cristã é o eterno crescimento. É crescimento desde que nos convertemos a Jesus e vamos crescendo até chegar ao final. Nós não temos intervalo, é uma aprendizagem constante, sem interrupção. E Jesus é mestre, por isso que ele é chamado de mestre, porque é dele que vem o conhecimento para nossas vidas diárias. E o propósito desta tempestade mencionada no texto desta noite é ensinar, é fazer com que os discípulos cresçam na fé. Um dia o ministério terreno de Jesus findaria.
Jesus os deixaria. Jesus sabia isso, talvez eles não soubessem, eles não tinham ainda esse conhecimento, mas Jesus sabia que um dia o ministério terminaria, Jesus os deixaria, e eles teriam pela frente, irmãos, muitas tempestades. E nós sabemos disso, né? Cumprindo o ministério que Jesus havia dado e deixado, eles teriam muitas tempestades. E o mais importante, precisavam confiar no Senhor, mesmo estando distante e aparentemente sem dar importância. Às vezes nós pensamos que Jesus está distante e não está dando importância a nós. Mas mesmo neste momento, eles seriam necessário uma boa aprendizagem. Porque às vezes, irmãos, temos a ideia de que Deus não está conosco, não está nos ouvindo, estamos abandonados e que a tempestade não vai passar. É uma coisa, né, que mexe com a gente e a gente fica quase ao fracasso porque acha que tudo aquilo não vai passar. 11 discípulos demonstrou essa atitude. 11 discípulos de Jesus naquele barco demonstrou essa atitude. Enquanto Pedro, irmãos, mesmo sendo criticado, demonstrou coragem e fé e foi diferente dos demais. A maioria achava que Jesus era um fantasma. Pedro reconheceu que era Jesus, o Salvador. Enquanto todos sentados num barco, no mar agitado, eu faço ideia, irmãos, se segurando o máximo. Eu, por exemplo, já andei de navio, sei o que isso representa. Todos sentados, 11 sentados, talvez Pedro também tivesse sentado. Mas, de repente, Pedro se levanta, sai do barco e anda sobre as águas. Pedro só afundou por quê? Porque sua fé vacilou. Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para as coisas, olhou para as circunstâncias ao seu lado, e por isso que ele afundou. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, deixar as circunstâncias e olhar para Jesus, principalmente quando estamos em meio às nossas tempestades. Mateus 14:31, Jesus diz para Pedro: por que duvidaste? Porque você viu outras possibilidades, Pedro? Esqueceu, né? É da fé que você precisa ter, né? Mas Pedro pede socorro. A gente vê que Pedro, quando ia se afundando, ele clama por Jesus e Jesus levanta Pedro. E Pedro chega no barco com Jesus. E pelo que nós pudemos perceber, chegou no barco com Jesus andando, irmão, por sobre as águas. A palavra de Deus não diz que Jesus trouxe Pedro no colo, nem botou nas costas. A palavra de Deus diz que os dois chegaram juntos, chegaram ao barco. E pelo que eu vejo, quando Jesus dá a mão a Pedro, Pedro de novo anda por sobre as águas e chega no barco. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas ajudou a receber, né, o melhor de Deus, que foi aquele homem que nós o conhecemos. Estas coisas na vida, essas tempestades que passou com Jesus, Jesus o ajudou, fez com que ele se tornasse aquele crente invencível, né? E o mesmo Senhor
que socorreu a Pedro na tempestade, irmãos, é o mesmo que está hoje ao nosso lado, para que nós possamos com ele, com o poder dele, com a orientação dele, vencer também essas tempestades que estão vindo, principalmente o momento difícil, histórico que estamos vivendo. Nunca a humanidade, irmãos, teve e passou por uma situação dessa que nós estamos passando. Quinta e última certeza, ele nos ajudará até o fim. Versículo 29, Jesus declara: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. E os dois andaram sobre as águas juntos e entraram no barco. A experiência de Pedro foi uma bênção, irmãos, para os discípulos e uma bênção para nós hoje, em nossos dias. Quando nós vemos esta história, quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, a gente se alegra. A gente fica animados para prosseguir, mesmo isolados, conforme estamos vivendo, e a nossa mente já se agitando com a distância um do outro, mas a ler esta passagem, a comentar esse texto, principalmente dos procedimentos de Pedro e da atenção de Jesus, dos cuidados de Jesus para com aqueles, eu particularmente, irmãos, me sinto animado para vencer esta tempestade que estamos vivendo. O poder de Jesus dominando e aclamando a tempestade, repreendendo a tempestade, naquele momento é uma coisa fantástica. Não dá para descrever tanto poder, não dá para não reconhecer tanto poder, não dá, irmãos, para não crer em tanto poder. Por isso que é impressionante quando Jesus diz assim: é-me dado todo o poder. E nós vemos que Jesus, o nosso mestre, é poderoso para nos fazer atravessar e chegar do outro lado. Vemos que no final de todas essas maravilhas e manifestações vinda, do coração daqueles irmãos, eles puderam reconhecer. E eles expressam uma palavra lá no versículo 33 de Mateus 14, ele diz assim: verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus fica alegre e feliz com a confissão dos discípulos. Sejamos, irmãos, gratos a Jesus por esse cuidado que Ele tem para conosco de nos manter, mesmo separados um dos outros, falando, animados e prosseguindo em nossa caminhada, vencendo a cada dia as tempestades da vida, que são tantas. Que Deus abençoe, irmãos.